Olá pessoal, bem-vindos a mais esta aula do nosso curso Semicondutores, parte 4. Nesta aula, nós vamos abordar alguns conceitos complementares de semicondutores, como comprimento de difusão, corrente de difusão de portadores minoritários e níveis de quase Fermi. Começando pelo comprimento de difusão, fisicamente, o comprimento de difusão de portadores minoritários representa a distância média que portadores minoritários conseguem difundir-se em um mar de majoritários, até serem aniquilados por processo de recombinação térmica. Então, o comprimento de difusão de elétrons em regiões dopadas do tipo P e comprimento de difusão de lacunas em regiões dopadas do tipo N é dado pela raiz aqui da constante de difusão ou do coeficiente de difusão vezes o tempo de vida desses portadores nessas regiões de dopagem P e dopagem N. Nesse exemplo aqui, considere um material do tipo N com concentração de dopantes doadores 10 elevado a 15 centímetros a menos 3 e tempo de vida de aproximadamente 1 microsegundo, a dopagem dada corresponde a uma mobilidade de lacunas de 458 centímetros quadrados por volt segundo. Então, sabemos que a mobilidade ela depende também da dopagem, depende da temperatura. Aqui no problema é dado um valor fixo. Então, nós temos aí o nosso coeficiente de difusão dado pelo produto da mobilidade e essa constante térmica. Então, a mobilidade nós temos, a constante térmica, a temperatura ambiente nós temos também. Basta substituir aqui no radical do comprimento de difusão de lacunas dentro de um material tipo N. E nós vemos aqui 35 micrômetros. Então, como eu sempre falo quando eu estou ensinando acerca de transistores bipolares, é que no início do século passado existiam lendas de radioamadores que eventualmente conseguiam produzir um efeito de amplificação com diodos de galena, diodos de bigode gato, como eram chamados na época. Então, essas lendas que existiam na época, eles não conseguiam reproduzir o efeito. Por isso eram consideradas lendas, mas assim, pelo que eu fui informado, nem o próprio radioamador que conseguia fazer uma vez, conseguia reproduzir de novo. Então, por que isso? Porque a distância entre a região de depleção do emissor e do coletor, separado pela base, ela precisa ser muito estreita para que esse fenômeno ocorra. E aí, só lá Bartim e Bratem, pelo que eu sei, eles entendiam a coisa de uma forma prática, mas não entendiam muito bem o porquê. Eles conseguiram construir um dispositivo amplificador reprodutível, e aí veio o Shockley, que era físico de semicondutor, e conseguiu construir um modelo explicando por que o negócio funcionava. E um dos parâmetros mais importantes para explicar o porquê o dispositivo funciona é justamente o comprimento de difusão de minoritários. Saindo aqui do comprimento de difusão de minoritários, indo para a corrente que está totalmente relacionada ao comprimento de difusão. Então, comprimento de difusão, temos aqui um diodo, uma junção PN, onde a região N é muito mais dopada do que a região P, e nós sabemos que por conta disso a dimensão da barreira de potencial dentro da região N é menor
do que aquela dentro da região P. Nós temos um modelo para isso, que nós apresentamos em aulas anteriores. Então, nós contamos o transporte e a difusão de portadores minoritários a partir do limite da região de depressão. Então, aqui nesse caso, nós estamos falando, esse efeito ele gera aqui a corrente de difusão de portadores minoritários. Um exemplo prático onde ocorre a difusão, como mostrado no problema B, é nas regiões neutras de um diodo PN, a partir das bordas da região de depressão interna da junção. Então, está aqui, ó, as bordas da região de depressão. Então, nessa região de depressão, o que nós temos? Nós temos íons fixos na rede cristalina, íons positivos no lado N, íons negativos do lado P, mas nós não temos grandes quantidades ou quantidades significativas de portadores dentro da região de depressão. Por isso ela tem esse nome, ela é depleta de portadores de carga. Então, elétrons da região N que eventualmente entrem na região de depressão, eles vão ser arrastados pelo potencial para o outro lado, com a probabilidade muito baixa de recombinação aqui dentro da região de depressão. Então, supondo que uma quantidade de elétrons que entre na região de depressão e chegue a sua maioria do outro lado, o que vai acontecer? Desse lado, nessa interface, eles vão encontrar, do outro lado dessa interface, um mar de majoritários, um mar de lacunas na região neutra aqui da junção. Então, como eles têm um mar de lacunas, a probabilidade de recombinação a partir da interface começa a aumentar, até que chega próximo ao comprimento de difusão. Esses portadores, que são elétrons, estão basicamente todos recombinados por conta aqui da recombinação com lacunas. Então, os elétrons encontram lacunas e se recombinam, ou eles perdem energia e caem para a região para a banda de valência e se recombinam com as lacunas que tem na banda. Esse processo é o processo de geração de corrente. Agora imagine que nós temos uma outra junção aqui desse lado, uma outra junção do tipo N, e aí vamos ter uma barreira de potencial, e essa barreira de potencial, se nós conseguirmos aproximar ela, o limite dela dessa barreira de potencial aqui, o que vai acontecer? Elétrons que adentram a região de base, que é a região neutra, e que em seguida encontram uma outra região de depressão, eles vão entrar numa outra região onde não tem portadores, onde não tem lacunas, e eles novamente não se recombinariam. E aí eles atravessam aquela região e conseguem chegar no outro lado da outra região N. Se nós conseguirmos fazer isso, nós construímos aqui um dispositivo, um transistor bipolar NPN. É claro, como eu estou falando, com uma outra região dopada, bem aqui, N. E aí nós conseguimos transportar corrente do emissor para o coletor através desse processo de difusão que ocorre aqui na base. E quanto mais estreita for essa base, mais portadores saindo dessa região de depressão vão conseguir chegar na outra, logo mais portadores eu vou conseguir transferir entre o coletor e o emissor. E aqueles portadores que não conseguirem atravessar a região neutra de base sem a recombinação, eles vão gerar o que nós conhecemos como a nossa corrente de base, que para todos os efeitos práticos, ela é uma corrente indesejável no transistor bipolar. Então, o desejável é que o dispositivo não tivesse corrente de base. No mestrado, o meu orientador chamava isso
a corrente de base e todo o modelamento em torno dela de um memorial ao bandido do processo. Para uma junção PN, podemos fazer as seguintes considerações. O diodo apresenta uma região interna, chamada de depleção, com campo elétrico e potencial interno, que é a região de depleção. A região fora da região de depleção continuam neutras, ou seja, com densidade de carga total nula. Então, isso é uma condição de contorno, é uma simplificação aqui do problema. Pela polarização direta do diodo, serão injetados portadores minoritários da região P, oriundos do lado N. Então, o que acontece? Quando nós polarizamos o diodo diretamente, nós reduzimos a barreira, a região de depleção. Nós reduzimos o potencial dela. E aí nós facilitamos que elétrons da região N adentrem a região de depleção e se movam até o lado P, e facilitamos que lacunas do lado P entrem na região de depressão e sejam transportadas até o lado N. Então, esse aí é o processo que acontece pela polarização direta. É aceita a seguinte condição de contorno para excesso de portadores minoritários em x igual a 0. Borda da região de depleção do lado P. Então, vem aqui. X igual a 0. Dado pela chamada lei do diodo. Então, a concentração de elétrons do lado P na borda x igual a 0 é igual à concentração inicial multiplicado por esse exponencial aqui, menos 1, onde esse exponencial ele vai ser função da polarização externa. Então, se eu não tenho polarização externa, ou seja, VA igual a 0, esse exponencial aqui vai ser igual a 1 e vai anular esse fator, então nós não vamos ter variação aqui na concentração na borda. Então, vai ser 0. Caso eu tenha um potencial, à medida que o potencial cresce, esse valor aqui cresce. Então, eu vou ter cada vez mais elétrons aqui nessa interface, à medida que eu aumento o potencial externo direto da junção. É claro que esse limite aqui ele vai se movendo para dentro da região de depleção à medida que eu aumento o potencial externo. Então, esse gráfico aqui, ele segue esse limite que vai ficando mais interno aqui na região de depleção. Como condição de contorno, para x tendendo a infinito, tem-se que a concentração ela vai ser igual a 0. Porque a partir do comprimento de difusão, nós temos uma quantidade muito pequena de portadores elétrons na região do tipo, na região P. A partir da condição de contorno e o resultado do problema B, temos, então, se nós formos lá no nosso primeiro problema aqui, ó, nós temos esse material do tipo N com esta concentração. Opa, deixa eu ver. Problema B, eu acho que não está aparecendo aqui. Mas, vamos lá. O problema B é um daqueles que nós trabalhamos na aula anterior, na verdade. Então, lá nós tínhamos um aumento na concentração de portadores minoritários. Nós tínhamos esse aumento de 10 elevado a 10. Na verdade, aqui não tem esse delta. Aqui é 10 elevado a 10, não é delta, é só PN0. É a concentração inicial de portadores. Então, vai ser 10 elevado a 10 E elevado a x LP. Por que isso? Porque esse valor aqui
Então, o problema B, ele trata deste exemplo aqui que foi dado na aula anterior, onde nós temos um semicondutor semi-infinito com dopagem N uniforme e a incidência de luz. Então, esse aqui é o mesmo processo que ocorre ali no limite da região de depleção. E aí nós temos uma concentração inicial de portadores, aqui um aumento na concentração de portadores de 10 elevado a 10. Então nós temos toda a situação de baixa injeção de portadores. E aí, nesta situação, nós vamos ter que a partir do limite, a partir da interface ali, agora com esse problema entre o vácuo e a superfície do silício, nós vamos ter um processo de recombinação. Aqui, para a concentração de portadores minoritários dentro da região de depleção do tipo P, nós temos esse modelo. E lá no problema B, aí realmente nós temos um ΔPn, porque naquele caso nós tínhamos uma variação na concentração inicial por conta de uma fonte de luz. Então, de posse da distribuição de portadores minoritários, podemos determinar a corrente de difusão dos mesmos. Então, nós temos aqui a corrente de difusão, que é dado por esta expressão. Nós sabemos que a variação espacial da concentração é dado por esta expressão aqui, e que nós tivemos aqui a variação na concentração inicial em x igual a 0, dado, continua aqui, que dn sobre L, np0 vezes isso aqui, ó. Resultando na expressão acima, resultando da expressão acima, o resultado da expressão acima é a parte da expressão da corrente do diodo. Certo? Então, aqui, nesse problema está sendo considerado somente a variação na interface. Vamos só finalizar aqui essa argumentação. Então, essa expressão é a expressão da corrente do diodo, dado pela concentração, pelo aumento na concentração de portadores na interface da região de depleção do lado P, e aqui as constantes usuais, que são elementos aí do semicondutor: constante de difusão, comprimento de difusão e carga elétrica elementar. Indo aqui para o próximo conceito, níveis de quasi-Fermi. Os níveis de quasi-Fermi são definidos como níveis tais que, substituindo o nível de Fermi na expressão de Boltzmann, estas relacionam corretamente as concentrações de elétrons e lacunas, estando o material fora do equilíbrio térmico. Então, ele é chamado de nível de quasi-Fermi porque observou-se que, se lidássemos com os níveis de Fermi usando esse modelamento, o resultado ele se aproxima muito bem do resultado experimental. Entretanto, o nível de quasi-Fermi ele não é definido lá no modelo de Boltzmann. Então, no modelo de Boltzmann nós temos o nível de Fermi, e o nível de quasi-Fermi é uma extrapolação do modelo que é funcional. Então, como ele é funcional, ele é adotado aqui para fazermos as análises. Sabendo aqui que a concentração de portadores dentro de uma junção, dentro de uma região dopada, ela é dada pela concentração inicial e a relação entre o nível de Fermi do material dopado e o nível de Fermi intrínseco. O material fora do equilíbrio térmico
ou seja, quando ele está polarizado, ou quando tem luz incidindo sobre o material, ou quando o material está sendo aquecido, qualquer situação que tire o material do equilíbrio térmico, nós podemos utilizar o nível de quase Fermi nas expressões para a determinação da concentração de portadores, no lugar do nível de Fermi do material em equilíbrio. Então, podemos definir o nível de quase Fermi desta forma, a partir da concentração de portadores no material na condição onde ele se encontra e o nível de Fermi intrínseco do material. Com a definição dos níveis de quase Fermi, podemos estabelecer uma relação válida genericamente para o produto PN. Então, essa relação PN, que no caso do material intrínseco ou material dopado era Ni², ela passa a ser dada por uma relação envolvendo os níveis de quase Fermi. Isso aqui pode ser, nós podemos chegar a essa expressão multiplicando esses dois modelos aqui de concentração. Novas expressões de densidade corrente de elétrons e de lacunas podem ser desenvolvidas a partir das definições dos níveis de quase Fermi. Então, tendo aqui a densidade corrente dada pela parcela de deriva e a parcela de difusão, aonde nós temos o gradiente aqui da concentração na parcela de difusão. O gradiente de concentração de lacunas pode ser obtido a partir do modelo da concentração a partir de nível de quase Fermi. Então, essa concentração ela pode ser dada por esta expressão, aonde a expressão inicial é a própria concentração de lacunas. E aí nós vamos ficar somente aqui com a diferença aqui entre o gradiente da concentração do nível de quase Fermi intrínseco e do nível de quase Fermi dos portadores, no caso aqui, lacunas. Chegamos assim à nova equação para a densidade corrente, onde essa aqui é o modelo do campo elétrico, derivada da energia de Fermi intrínseco, que é dado pelo gradiente aqui da energia. Tendo o gradiente da concentração dado por essa expressão, nós podemos substituir o gradiente da energia intrínseca pelo E vezes Q, então já está feito aqui, e ficamos só com o gradiente do nível de quase Fermi. Substituindo nesta expressão da corrente, nós vamos anular aqui essa concentração que depende, essa parcela que depende do campo elétrico, e vai ter uma outra parcela dependendo do campo elétrico. Vamos ficar somente com uma parcela que é dependente do nível de quase Fermi. Então, tendo aqui a concentração de lacuna, o coeficiente de fusão de lacunas, então nós vamos chegar a esta expressão para a densidade corrente de lacunas na região do tipo P, que é dependente do nível de do gradiente do nível de quase Fermi de lacunas. E de forma análoga podemos deduzir uma relação similar para a densidade corrente de elétrons, como mostrado aqui embaixo. As relações acima mostram que corrente líquida de lacunas ou de elétrons existe apenas quando houver um gradiente no nível de quase Fermi, de lacunas ou de elétrons, respectivamente. Como o gradiente dos níveis de quase Fermi existem apenas para semicondutores fora do equilíbrio térmico, existe corrente líquida, portanto, apenas neste caso. Inversamente, podemos concluir que um semicondutor em equilíbrio térmico
não pode ter corrente líquida de lacunas e ou elétrons. C. Exemplo de aplicação dos níveis de quasi-Fermi ao problema B. Então, voltando ao problema B, tínhamos como solução do problema as seguintes concentrações de portadores. Então, isso aqui foi o que nós vimos na aula passada. Então, essa concentração. E nós não tínhamos variação na concentração inicial de elétrons no material tipo N, ou seja, nós tínhamos uma situação de baixo nível de injeção, onde tínhamos esses parâmetros aqui. Baixo nível de injeção. Aumento considerável na concentração inicial apenas de portadores minoritários. Usamos estas informações para calcular os níveis de quasi-Fermi. Então, substituindo essas informações na expressão dos níveis de quasi-Fermi, nós chegamos às expressões, nós chegamos aos valores que nós precisamos aqui, numéricos, dos níveis de quasi-Fermi. Então, no intervalo próximo à origem do eixo, temos que a variação na concentração de lacunas é muito maior do que a concentração inicial. Enquanto for válida esta desigualdade, podemos aproximar a expressão do nível de quasi-Fermi de lacunas como, então, na região aqui inicial, como esse valor é muito maior do que esse, então, no limite aqui da interface, o nível de quasi-Fermi é aproximado por esta expressão. E à medida cadê a expressão? Tá. Então, essa expressão aqui, ela pode ser aproximada por uma expressão linear, certo? Dentro desse limite aqui. Então, o logaritmo de duas variáveis, então, é o produto a soma dos logaritmos, certo? Então, por isso que nós temos aqui essa expressão onde nós temos o logaritmo aqui de dentro, mais o resultado do logaritmo desse exponencial aqui, que ficou esse valor. Sinal negativo aqui, multiplicado por sinal negativo, ficou positivo. Esta relação mostra que, próximo à origem, o nível de quasi-Fermi de lacunas varia linearmente com a distância. De posse destas equações, podemos desenhar o diagrama de bandas dos níveis de quasi-Fermi. Então, aqui, próximo à interface, ele varia de forma quase linear. Ou de forma linear, na verdade, porque nós não consideramos aqui nessa região a concentração inicial. Então, usando esse modelo aproximado, ele realmente varia de forma linear, depende somente da distância. Calculando o nível de quasi-Fermi Fp em x igual a 0, obtemos o nível de quasi-Fermi igual aproximadamente I, que é a concentração inicial de portadores no semicondutor neutro, sem dopagem. Para x maior que 0, mais próximo à origem, foi mostrado que o nível de quasi-Fermi aumenta linearmente com x, aproximadamente. No caso de x ser muito elevado, x tendendo a infinito, obtemos o cálculo de Fp. Aqui ficou meio estranho, mas nós podemos colocar bem assim. Agora, x tendendo a infinito, obtemos o cálculo do nível de quasi-Fermi. Então está aqui, quando x tende a infinito, nós não podemos desprezar a concentração inicial, e essa concentração ela vai reduzir com a distância. Então, nessa região, o nível de quasi-Fermi ele vai tender ao nível de Fermi do material dopado em equilíbrio térmico, que é o nível de quasi-Fermi aqui do material em equilíbrio, para quando nós caminhamos para dentro do material a partir da interface.
Vemos da análise acima que o nível de quase Fermi de lacunas varia próximo à superfície do silício iluminado. Então, silício iluminado, então o nível de quase Fermi de lacunas varia aqui até que essa concentração gerada na interface se recombine em regiões internas do semicondutor, até que o nível de quase Fermi de lacunas se torne novamente igual ao nível de quase Fermi de elétrons, que é o que nós temos aqui, o nível de Fermi do material na região em equilíbrio térmico. Como o nível de quase Fermi não é constante, temos da relação de densidade corrente de lacunas que existe corrente líquida de lacunas no sentido positivo, ou seja, partindo da superfície, daqui para dentro. Para x muito elevado, no entanto, o nível de quase Fermi tende ao nível de Fermi de equilíbrio, com gradiente nulo. Assim, devemos nos perguntar se isto resultará num acúmulo de lacunas em x no infinito. A resposta para essa pergunta direta é não, por causa da recombinação, por causa do processo de geração e recombinação. Aqui, no caso, como o semicondutor está reagindo a um processo de geração, não é térmico aqui, mas é de luz, ele vai produzir uma reação contrária, que é uma alta recombinação. Então, é a reação do material a uma quebra de equilíbrio. Ele tende a retornar ao equilíbrio a partir do mecanismo de recombinação. Como o nível de quase Fermi de elétrons Fn é aproximadamente constante, seu gradiente é aproximadamente nulo. Então, nós praticamente não temos gradiente prático para o nível de quase Fermi de elétrons. Nós temos, mas ele não é prático aqui para nós calcularmos, mexermos com valores muito pequenos. Acontece que, neste caso, o gradiente, mesmo quase nulo, é multiplicado pela concentração de portadores majoritários, que é muito alta. O produto destes dois fatores pode resultar num valor finito não nulo. Então, um gradiente muito pequeno, uma concentração muito alta, um valor finito não nulo. Na verdade, devemos ter uma densidade de corrente de elétrons igual ao valor da densidade de corrente de lacunas no sentido oposto. Então, se nós temos lacunas saindo da superfície para regiões internas do material, nós temos, consequentemente, uma quantidade de elétrons equivalente se movendo no sentido contrário. Equivalente equivalente em termos de gradiente de nível de quase Fermi também. Na verdade, devemos ter uma densidade corrente de elétrons de igual valor ao da densidade corrente de lacunas no sentido oposto, tal que as duas correntes se cancelem. Então, aqui, como foi dito, essa corrente de elétrons vindo de dentro do material para fora, ela vai ser a reação do material a essa quebra de equilíbrio por aumento na concentração de lacunas. Então, tem um aumento na concentração de lacunas, um aumento na concentração de elétrons. Como eu não tenho uma variação na concentração de elétrons, na verdade, como eu não estou tirando essa corrente do material através de um circuito aqui, que eu vou fazer essa corrente circular, o que vai acontecer é que esses dois, os dois tipos de portadores vão se recombinar. E aí tem a recombinação térmica, que nós já falamos aqui, dos portadores minoritários com os portadores majoritários, que o efeito dessa reação de recombinação é similar ao efeito da densidade corrente a densidade corrente de lacunas e elétrons em sentido oposto, anulando-se umas às outras. Apenas nessa condição podemos estar em condições estacionárias. O acúmulo contínuo e crescente de cargas numa região do semicondutor não corresponde a uma condição de regime estacionário. Portanto, teremos um fluxo
igual de elétrons e lacunas a partir da superfície, sendo que os mesmos são gradualmente reduzidos pelo processo de recombinação, até alcançarem concentrações iguais aos seus níveis de equilíbrio e ambos fluxos de corrente se anularem. Então, por este motivo, não temos acúmulo de carga no semicondutor neste processo aqui de geração por luz ou mesmo por geração térmica, onde eu esquento o material. Lembrando que a energia de ondas eletromagnéticas de luz, elas se diferenciam da geração de ondas eletromagnéticas de calor apenas no comprimento de onda. Nos dois processos eu estou fornecendo energia para o semicondutor. E o semicondutor está reagindo, não aceitando o acúmulo de cargas e anulando a quantidade de carga gerada pelo processo de recombinação aqui, que é traduzida em forma de corrente nesse nosso modelo, utilizando os níveis de quase Fermi. Senhores, vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje e nos vemos novamente na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.